Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, primeira edição dessa segunda-feira, primeira edição da semana, como eu faço todo início de semana, desejo para você uma semana ótima, que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. A semana começa amarga e conturbada, né, no Vasco, o Vasco nesse momento sem treinador de forma oficial, mas já sabemos que Felipe Loureiro, o Felipe Maestro, será o treinador do Vasco aí nessa reta final do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso, vai analisar, né, essa escolha aí de Felipe como treinador do Vasco da Gama e muito mais depois da vinheta. Antes, eu conto com você deixando aquele like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Você sabe que o canal Machão da Gama é patrocinado pela KTO. A KTO é parceira aqui do nosso canal e o QR Code está na tela. Você pode dar os seus palpites, fazer a sua fezinha lá na KTO de maneira responsável. A KTO apoia o jogo responsável e é um site apenas para maior de 18 anos, beleza? Amanhã tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, tem 3 jogos amanhã e você pode palpitar lá na KTO. Bom, vamos começar falando exatamente de Campeonato Brasileiro. O Vasco perdeu uma posição na tabela, né? Não está mais na primeira parte, já foi para a 11ª colocação após a derrota de ontem contra a equipe do Corinthians. O Vasco que emendou aí a sua 4ª derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro, vivendo péssima fase, tanto que demitiu o treinador. A gente vai dar uma olhada aqui nessa classificação, né? O Vasco que, olhando ali para baixo, eu acho que rebaixamento é praticamente impossível de acontecer, até porque os times ali de baixo têm muita dificuldade de ganhar, né? E tá faltando aí apenas 3 rodadas para o campeonato acabar. O Vasco nesse momento tem aí 6 pontos, né, de vantagem para a primeira equipe dentro da zona do rebaixamento. Então, assim, teriam que tirar 6 pontos em 9 pontos para disputar. Então é muito difícil de acontecer. Mas, sinceramente, eu já estou preocupado com a Copa Sul-Americana, né? Provavelmente até o 14º deve ir para a Copa Sul-Americana, e o 14º nesse momento é o Grêmio, que tem 40 pontos e 3 pontos a menos que o Vasco e um jogo a menos também. Então acho que tá arriscado o Vasco ficar fora até da Copa Sul-Americana na próxima temporada. Um fim de ano melancólico, né? Uma tragédia esse fim de ano do Vasco da Gama, uma coisa realmente assustadora o que vem acontecendo. Vamos dar aí uma olhadinha nessa tabela do Campeonato Brasileiro, que tem o Palmeiras como líder, novo líder do campeonato. Palmeiras tem 70 pontos, Botafogo é o segundo colocado, também tem 70 pontos. O Internacional é o terceiro colocado, o Internacional tem 65 pontos. Na 4ª colocação está o Fortaleza com 64, o Flamengo é o 5º colocado com 62, o São Paulo tem 59, é o 6º, e na 7ª colocação, ali fechando o G7, está o Cruzeiro com 47 pontos. O Bahia é o 8º colocado com 47, o Corinthians é o 9º também com 47, que salto, né, do Corinthians na tabela, estava lá na zona de rebaixamento e agora já está ali brigando de verdade por uma vaga na Copa Libertadores. O Atlético Mineiro é o 10º colocado, tem 44 pontos, o Vasco é o 11º, tem 43, o Vitória tem 42, é o 12º, o Atlético Paranaense tem 41, é o 13º, e o Grêmio está ali na 14ª colocação com 40 pontos. O Juventude tem 39, é o 15º, o Fluminense é o primeiro fora da zona com 38 pontos, mas joga amanhã na rodada contra o Criciúma, que é o primeiro dentro da zona e tem aí 37 pontos. O Bragantino também tem 37, Cuiabá já rebaixado tem 30 e o Atlético Goianiense já rebaixado tem 26 pontos. Essa é a classificação do Campeonato Brasileiro nesse momento. Bom, vamos falar agora aqui
de treinador, né? Porque o Vasco ontem demitiu o Rafael Paiva, né? Anunciou logo após a partida a demissão do treinador Rafael Paiva. Hoje, 4 horas da tarde, o presidente Pedrinho vai conceder uma entrevista coletiva, né? Para falar, é claro, sobre a demissão do Rafael Paiva e também projetar aí os novos rumos, né, do Vasco da Gama. E nessa entrevista coletiva, Pedrinho vai anunciar Felipe Maestro como novo treinador do Vasco da Gama. A informação foi dada pelo Globoesporte.com. A informação é que Felipe Maestro, Felipe Loureiro, será o treinador do Vasco nas 3 rodadas finais do Campeonato Brasileiro. O ex-jogador, que ocupa o cargo de diretor técnico no Vasco, vai assumir a equipe após a demissão de Rafael Paiva, e o presidente Pedrinho vai anunciar essa decisão na coletiva de hoje, 4 horas da tarde. Com experiências como treinador no Tigres, Bangu, Confiança e Volta Redonda, Felipe já havia manifestado o desejo de comandar o elenco do Vasco e se colocado à disposição de Pedrinho. Nas últimas 3 rodadas, o Vasco vai enfrentar Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Cuiabá. Rafael Paiva foi demitido ontem, né, depois de perder por 3-0 para o Corinthians. O Vasco, nesse momento, numa crise, né? Uma crise absurda. O Vasco vai aí para mais um treinador no ano. Já teve Ramon Dias, já teve o Álvaro Pacheco, já teve Rafael Paiva e agora terá o seu 4º treinador na temporada, que é o Felipe. Vamos dar uma olhada aqui nos números do Felipe, né? Do Felipe Loureiro como treinador profissional. Ele tem 54 partidas como treinador, nas suas passagens aí por Tigres, Bangu, Confiança e Volta Redonda, com 14 vitórias, 16 empates e 24 derrotas. 35% de aproveitamento tem o Felipe como treinador. Números péssimos, né? Vamos ser sinceros aqui, números péssimos, números que não credenciam o Felipe para ser treinador do Vasco da Gama. Na teoria é um cargo temporário, né? Até o final dessa temporada, assumindo aí nessas 3 rodadas finais, mas sinceramente, o Felipe não tem condições de ser efetivado, de ser treinador do Vasco com esse currículo. Não dá para o Vasco ter ser um laboratório, ser experiência para um treinador que não tem, enfim, credenciais, né, para o tal cargo. Então, vamos torcer para que nessas rodadas finais o Felipe consiga aí, fazer esse time vencer, né? E assim, sinceramente, não é uma missão tão difícil. Próximo adversário é o Lanterna, rebaixado, Atlético Goianiense. Depois pega o Atlético Mineiro de ressaca, ou para o bem ou para o mal, da Copa do Brasil, né? Já que o Atlético Mineiro vai disputar, da Copa do Brasil, não, perdão, da Libertadores, vai disputar a final contra o Botafogo. E na última rodada pega o também já rebaixado Cuiabá. Então, assim, são 3 jogos acessíveis. Então, torcer para o Felipe fazer esse time pontuar, mas se vencer os jogos, nada de maluquice de vamos efetivar o Felipe no ano que vem, porque, sinceramente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas é isso, né? Vou ficando por aqui. 4 da tarde tem entrevista coletiva do Pedrinho, depois da coletiva eu volto. Tamo junto, um abraço, fui!